fosfosol, eu acho que vocês já falaram alguma coisa sobre. Fosfosol. E aí ele tá perguntando, ele tá falando... Fosfosol mesmo? Era de memória. Gente, eu tô precisando. Não foi piada? Das coisas aqui. Nossa, foi muito bom isso. O que é fosfosol? Tá precisando... Fosfosol mesmo? É aquilo que a gente tá precisando agora. Aí ele tá falando o seguinte aqui, ó. Na gravação de um filme, muitas vezes o som é captado com o microfone de vara, o famoso boom, né? Sim. E às vezes ele capta o tamanho do ambiente. Isso. Só que ele tá dizendo aqui que, às vezes, na mixagem com a dublagem, parece que se perde um pouco desse som ambiente. É verdade Tá isso? muito puro, é o que É, exatamente, porque o que acontece muitas vezes é que a dublagem foi feita durante muitos anos usando o microfone padrão, que é esse cardioide multidirecional, que é o alemão Neumann. Esse daqui é o quê? Esse é dinâmico, né? Dinâmico, direcional. Tá. O Neumann é multidirecional, ele inclusive pode gravar dos dois lados. Ah, tá. Então você pode... Isso, embora tenha uma dinâmica maior, ele é um microfone mais suave, mais... para locução, ou os desenhos animados são gravados assim, porque eles não são captados no exterior. Entendi. Não tem como você ficar... Porque o Neumann é muito sensível. Ah, tá. Tem até uma história do Chico que eu não contei aquela vez, que vai ilustrar bem isso. Que já no Chico segundo Anísio. dia que a gente estava gravando, o Chico Anísio estava gravando e estava tudo muito bem e tal, não sei o quê. E aí já tinha passado aquele incômodo de, pô, será que, né? A gente tá se estudando, tal. Aí ele tava gravando com um fonezinho e assim, né? Passando a mão aqui na perna, enquanto Ao falava. mesmo tempo falava. E aí eu abri o talkback e falei, Chico, então, você tá passando a mão na perna e tá vazando no microfone. Ele falou, não. Aí eu parei assim, mas eu já tava íntimo, né? Já tava assim, relax. Aí eu abri o microfone e falei, Chico, você tem razão. Eu olhei no relógio e falei, 11h40 da manhã, tô fazendo nada aqui? Vou foder a vida do Chico Anísio. Vou falar que ele tá fazendo barulho. Aí ele começou a rir, cara. E aí eu falei assim, Joãozinho, dá o retorno pra ele no fone. Aí eu falei, Chico, passa a mão na calça aí. Rock. Tá ouvindo? Ele falou, tô. Eu falei, pois o microfone também. Para de mexer na calça. Porque o Neumann é muito sensível. E o boom já é um microfone mais duro. Exatamente para você não captar uma ambiência tão grande e direcionar a voz do ator. Então o cara tá aqui, se tem vento, bota aquele cachorrinho. O cara fica te caçando. E bota aquele cachorrinho. No estúdio, hoje em dia, em projetos live action, ou seja, de filmes mesmo, não animados, para cinema, você capta com boom também. Para simular. Então a gente usa o mesmo tipo de microfone para simular a mesma captação. Mas evidentemente você não vai captar ao ar livre. Então se o som direto tem aquela ambiência de ar livre, evidentemente no estúdio, depois na mixagem é necessário se colocar um ruidinho de ambiente para você fazer uma boa mixagem. E se isso for feito, fica 10. Espero ter respondido. Boa. O Cristiano Torreão, ele pergunta aqui se o dublador não recebe os direitos conexos por cada exibição garantidos na Constituição. Explica isso pra gente. Então, como é que é? Bom, eu não tenho. Olha só, isso no tocante a isso aí, você tá falando com a pessoa errada. Tem que ser um advogado. Mesmo porque você, em primeiro lugar, você é dublador. Se você tá falando isso é porque você deve saber do que você tá falando, tá ok? Então, ô Cristiano Tonhão, sei lá, cara, essa é uma pergunta que você tem que fazer, não é pra gente. A gente tá na mesma coisa aqui. Mas né? o Wendel não sabe? Não, assim, eu não entendi direito a pergunta. Ele tá dizendo dos direitos conexos por cada exibição do filme. Não, então, eu acho que é justo você lutar por qualquer coisa que você possa... Justo, até porque somos todos dubladores. Exatamente. Eu acho até que deveria Tentar ser traduzir. assim. Vocês fizeram... você fez um filme, tá? Você dublou. Você recebe um percentual pelos direitos conexos hoje em dia, que não recebia antigamente. Ah, é? Isso eu acho uma luta justíssima. Sim. E aí é que tá, e dentro daquela coisa toda que eu falei, da coisa que não foi legal, foi a alegação errônea. Agora falar assim, olha, nós queremos os nossos direitos, então vamos botar em contrato e tal. Ok, e foi o que foi feito. Então hoje em dia você tem uma parcela de direitos conexos. Agora, com relação à reexibição, o filme é reexibido, e reexibido, e reexibido. Mas eu te pergunto também, no streaming, por exemplo, quantas vezes como é que você vai controlar a exibição disso? Vai controlar. Assim, eu acho que é uma luta boa, uma briga boa. O Cristiano Torreão
Se for o Cristiano Torreão que eu tô pensando, você falou como se você fosse um cara de Marte ou de outro negócio. Ô, Torreão, acorda, irmão, né? Todo mundo aqui se conhece e eu te conheço também. Então fala assim, eu acho isso e a gente conversa nesse nível pra dizer pra você que eu realmente acho que é justo e eu acho que é uma briga não, uma reivindicação que deve ser feita. Mas você pode levantar essa bandeira e ver quem vai contigo. Geralmente, quando alguém levanta a bandeira na dublagem, Torreão, sabe quem vai? Ninguém. É mesmo? Fica o cara ali, sozinho. E 45 anos nesse negócio, irmão, eu vi isso tantas vezes. Eu vi um cara, inclusive, estava bem perto de mim, fazer isso algumas vezes. Viu? Sozinho. E sabe o que as outras pessoas faziam? Depois se escondiam dele. É mesmo. Deixa pra lá. Quero imagem. Quero imagem! Mas beijo pra você, que eu gosto da- Eu ia falar isso. Eu quero imagem. Comandante Hamilton. Ratinho. Fala, sombra. Coisa de louco. Seu mal acabado é coisa de louco, mano. Aqui tem café no molho. Vai. Vai, concentra e vai. Concentra e vai. Aqui tem café no bule, rapaz. Pode rodar. Você sabe que pode rodar? Eu dirigi uma série, não tem nada a ver, mas eu lembrei que tinha um apresentador. E aí eu falei pro dublador, né? Toda hora ele chamava a matéria, era um jornal, né? E era de humor e tal. Então eu falava, cara, você pode soltar toda hora que for chamar a matéria, você pode falar, põe na tela, joga aí, roda, você fica à vontade, porque o tradutor colocou sempre a mesma coisa. Sei. E eu falei, pô, acho que é legal a gente brincar com isso. Aí ele foi falando, falou lá, feio. Aí, porra, numa determinada hora eu falei, cara, ele ensaiou e aí vinha esse trecho de põe a matéria no ar, né? Aí eu falei, cara, agora só falta falar o pó rodar. Aí ele, pô, beleza e tal, não sei o quê. Aí tá gravando, quando chegou na fala ele falou, agora só falta o pó rodar. Ah, não. Aí eu olhei pro não. técnico assim, aí o técnico falou, fica pra ele agora. Foi muito bom. Muito bom. Parece que ele... Fala. Ó, o Luiz fez uma pergunta aqui, é uma dúvida que eu tenho também. Quando vocês têm que fazer uma voz, por exemplo, de um personagem de desenho animado, eles falam pra você, eles dão as coordenadas de como deve ser essa voz. No caso do Bob Esponja, por exemplo, você criou essa voz e apresentou pra eles? Ou eles te pediram, uma voz mais ou menos assim, assado, você tem que fazer? Como é que é isso? Antigamente, os dubladores tinham muita liberdade para criar as vozes, né? Então, eu não cheguei a ouvir o original, né? Mas dizem que os Flintstones, esses desenhos todos, os dubladores Podia que pirar, criavam. E era muito legal, eu achava incrível. Hoje, não. A gente é meio que obrigado, né, entre aspas, a seguir a concepção original. O que eu acho muito legal. Acho legal a parte criativa e o caramba dos atores, mas... eu penso que, cara, houve uma produção muito gigante, um esforço muito grande. Se pensou muito pra chegar ali, aí vou eu fazer outra voz, que eu acho mais legal. Então, eu acho bacana isso da gente manter os tipos, manter os timbres e a pegada de cada personagem. Mas isso se dá mais nos personagens grandes, né? Quando é uma pontinha pequenininha, a gente até tem uma liberdade de brincar. Quando você percebe lá um dentinho mais assim, uma coisa... Mas, de maneira geral, a gente tende a seguir mais o original, que eu acho que é o correto mesmo, né? Você quer fazer essa voz, você cria o seu desenho, cria o seu personagem. Como o Disney fez com o Mickey. A voz do Disney era do Mickey. É mesmo? É. Do Mickey era do próprio? Disney. Era o Disney. E o South Park, né? Que os próprios caras... É o South Park que os caras fazem? Né? Cara, que legal. E o do Rick Morty? O cara faz as duas vozes também. Olha que doido. Não, eu acho esses caras incríveis. Cara, Rick Mas Morty com é voz muito original, né? A voz original é muito legal fazer por conta disso, né? Porque eu dirijo uma voz original. Explica pro pessoal o que é voz original. Voz original é quando você capta as vozes, você faz todo o acting do roteiro e depois o desenhista, o ilustrador, ele vai desenhar ouvindo a voz. Não é dublagem. Não é Não dublagem. existe ainda, né? Não, É o processo nos Estados Unidos, ou seja, no original de qualquer produção Aqui, animada. quando a gente fazia Mundo Canibal também, a gente não dublava o desenho já animado.
a gente fazia as vozes Exato. e aí ia ser feito o desenho. A gente faz todo o acting e tal. Então, assim, às vezes o mesmo acontece nessa animação que eu faço, acontece da gente falar com a gente mesmo, porque você faz uma voz assim, meio assim, sei lá, uma pontinha de uma senhorinha que entrou e falou, e na sequência você faz uma criancinha que fala assim, entendeu? E aí vai pirando. É muito bacana, dá pra fazer bastante coisa. Mas no caso aí desses desenhos mais consagrados, né, a gente tem que meio que seguir tem que ir um atrás pouco do que tá já lá no... Que eu acho incrível. Muita gente fala, e eu não tô falando pra falar de mim, não, mas muita gente fala, é muito comum, você já deve ter ouvido, você também, da Chiquinha, de falar, né, não, o que você faz é muito mais, é bem melhor que o original. Eu consigo entender, porque é o que você falou A memória afetiva, né? Mas de que série? Você falou do Arquivo X? Do Arquivo X, é. É exatamente isso. Foi a tua primeira referência. Mas eu acho o Tom Kenny, que é o cara que faz o Bob Esponja, eu achei ele um cara absurdo, eu achei ele um monstro, o que ele faz. Porque eu vou atrás do que ele fez. É muito legal, eu crio lá uma base, dinâmica, né? Uma melodia que eu meio que coloquei e tal, mas o cara tirou do zero, né? Nossa, Então a interpretação, a piada, eu acho o cara... Chegar nessa voz, né? Eu acho o cara... Chegar nessa voz pra esponja, e né? ele canta, ele faz outros personagens lá, né? O cara... É o Mel Blanc também. E eu conheci ele. Tive o prazer. Conheceu? Putz, conheci. Acompanhei a gravação um pouquinho lá eles estavam gravando um episódio. Onde foi? Lá em Los Angeles. E aí tiraram onda, né? Porque faz aí, né? Aí ele falava, eu falava em português e tal, não sei o quê. E aí os outros atores, porra, ele faz melhor que você! Mas era sacanagem, né? Mas foi muito incrível. Eu respeito. Isso é legal nos Estados Unidos, que eu acho que tá num movimento muito leve ainda aqui no Brasil, mas ele existe. E o fato da gente estar aqui é prova disso. Os atores de voz, né, nos Estados Unidos, no Japão, cara, eles são extremamente respeitados. Valorizados. São tidos como atos, como tão bom quanto, sei lá, né, um Jack Nicholson. Sim. E aqui isso ainda não é uma realidade, mas eu sinto que já existe um movimento, lá vou eu, polêmica, Não, mas eu acho que tá certinho. que nasce muito a partir disso que o Júnior falou, do Chico Anísio dublar. Aí você vai ver o filme, legal. Aí vou ver o making off. Aí o Chico Anísio fala, eu acho que dublar é a arte mais difícil do ator, não sei. Aí você vê a Fernanda Montenegro. Isso muda o status, Claro. muda o jogo. Exato. Porque tem o cara que fala que não sei o que. Aí vem alguém pica, fudido, E que é mega derruba qualquer respeitado e fala, preconceito. não, esses caras aqui, o que eles fazem não existe. Não, É maravilhoso. E, Aí, assim, e do Chico, né? É uma coisa que ele sempre falou, não foi quando ele dublou, né? Quer dizer, antes mesmo dele ter tido, porque ele nunca tinha tido contato com dublagem, mas ele falou pro Niso ir fazer. Porque ele falou assim, meu filho, vai lá, porque isso aí é uma arte que vai te dar armas, assim, um leque de né? armas pro teu trabalho, assim, fantástica, entendeu?